Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí de vocês, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 9. E sexta-feira passada o pastor trouxe uma palavra maravilhosa em cima desse mesmo texto e conduziu de uma forma extraordinária. E eu fiquei me perguntando como é que pode acontecer na vida de um servo de Deus como Elias, ele ser usado tremendamente pelo Senhor e de repente se encontrar dentro de uma caverna. Então, vamos analisar o texto. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que o Senhor possa falar ao teu coração essa noite, amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? O Senhor começa a questionar o profeta Elias o que é que ele está fazendo dentro de uma caverna. Esta noite o Senhor está perguntando a mim e a você: o que é que tu fazes dentro da tua caverna? Porque a caverna não é um lugar que o Senhor quer que nós habitemos. Então eu vou tentar trazer uma retrospectiva da vida de Elias, para que nós possamos ver como era que Elias era usado tremendamente pelo Senhor e como agora ele se encontra. Que vocês possam prestar atenção que o homem tem duas fases na sua vida: uma quando ele está diante da presença de Deus, e outra quando ele está fora da presença de Deus, como as coisas acontecem totalmente diferente. Então, a história de Elias inicia-se a partir do capítulo 17 do mesmo livro de Reis. E aí Elias chega ao rei Acabe e diz assim: ó rei, o Senhor Deus, conforme a sua palavra, mandou te dizer que não haverá orvalho nem chuva diante desse Senhor, qual me encontro na sua presença, conforme a minha palavra. E assim o Senhor atendeu aquela profecia de Elias. Durante 3 meses e meio não houve chuva nem orvalho naquela cidade. Elias, um homem que vivia na presença do Senhor, e o Senhor atendia toda a sua profecia, um homem bastante usado por Deus. Só que Elias passou a se envolver naquela mesma situação. A água acabou, a comida acabou daquela região, e Elias estava se encontrando na situação qual ele tinha profetizado. Elias passa agora a passar necessidade. E aí o Senhor não esquece daqueles que estão diante da sua presença. O Senhor diz: ó, Elias, sai daí, esconda-te lá no ribeiro de Querite, e lá eu darei ordem para que os corvos te sustentem, e tu vai beber da água que está lá no ribeiro. E Elias sai imediatamente, vai lá para o ribeiro, e a palavra de Deus continua dizendo que os corvos vinham pela parte da manhã e trazia pão e carne para Elias, e a mesma coisa se acontecia pela noite, e Elias continuava bebendo água do ribeiro, até que essa água um dia também se acaba, porque a seca estava muito grande. E aí o Senhor não se esquece da minha e nem da tua vida. O que Ele está querendo que nós só continuemos na sua presença. E Ele diz: ó Elias, sai daí agora, Elias, vai-te embora lá para Sarepta, que fica em Sidom, e lá eu ordenei para que uma viúva possa te sustentar. E Elias imediatamente obedece à voz de Deus, sai de lá daquele Querite do ribeiro, vai para a cidade de Sarepta de Sidom, e chegando lá, quando ele encontra-se com a viúva, ele diz: ó, prepara um bolo de farinha, um punhado de azeite. E a mulher diz: tu não estás vendo que o que tem é suficiente só para mim e meu filho? E Elias diz: faz conforme a minha palavra, porque não faltará a farinha da tua panela, muito menos o azeite da tua botija. A mulher creu e percebeu que ali estava diante de um homem de Deus, e fez conforme Elias tinha falado.
Depois aconteceu o que Elias tinha profetizado na vida da mulher. Durante 3 anos e 6 meses não faltou farinha na sua casa, nem um azeite na sua botija. E depois, posteriormente, um tempo depois, o filho daquela mesma mulher morre, e a mulher vai ao encontro do profeta. E o profeta Elias, tremendamente usado por Deus, vai ao encontro do Senhor, se prostra, clama o nome de Deus. Deus atende a sua oração e ressuscita o filho daquela viúva. Tempo mais tarde, Elias sai pelo deserto de encontro agora com o rei Acabe novamente. E ele dizendo ao rei Acabe: ó, vamos fazer o seguinte, tu vai reunir todo o povo de Israel, juntamente com os 450 profetas de Baal, com mais os 400 profetas que adoravam um poste sagrado, e você vai juntar aqui, nós vamos fazer um confronto. Cada um vai levantar um altar, nós vamos trazer 2 novilhos, e aí tu vai começar a profetizar e aclamar os teus deuses. E aquele Deus, o qual manda fogo do céu e consumir o nosso altar, esse será o Deus verdadeiro. E o povo de Israel soou isso muito bem aos seus ouvidos, e a palavra de Deus disse que assim foi feito. Trouxeram os 850 profetas, começaram a clamar mais de 12 horas durante o dia e nada tinha acontecido, porque o único Deus verdadeiro que existe é o Deus que eu e você servimos. Era impossível que os profetas clamassem e aquele Deus escutasse, porque aquele Deus é falso. E aí Elias disse: ó, chega, agora é comigo, eu vou clamar e vocês vão ver que o Deus qual eu sirvo é verdadeiro. E coloca 3 tantos a quantidade de água que está neste altar, e a palavra de Deus diz que caiu o fogo do céu imediatamente. Aquele altar foi consumido, o carneiro foi consumido, a lenha foi consumida, e toda a água foi lambida pelo fogo, ao ponto de não ficar absolutamente nada. Eu quero trazer para vocês a retrospectiva de um homem que vivia diante da presença de Deus, e agora esse homem se encontra numa situação trágica, um declínio espiritual. E aqui a gente chegou no capítulo 19 e a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção nesses 3 versículos, porque a gente vai trabalhar nesse texto diante desses versículos. A palavra diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Versículo 3, a palavra continua dizendo: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Bendito e louvado é o nome de Jesus. Veja que situação esse homem que foi há tempos atrás tremendamente usado por Deus, agora ele estava dando fim ao seu ministério profético, agora ele estava dizendo: ó, não quero mais, já basta, só por conta de uma mensagem que ele acabara de escutar de Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel era a mulher do rei Acabe, uma mulher muito má, filha do rei da cidade de Sidom, o qual foi criada com seu pai fazendo um monte de perversidade, e aquela mulher é criada vendo tudo aquilo e se torna muito mais perversa do que seu próprio pai. Todo mundo naquela região sabia o quanto que aquela mulher era perversa, e aquela mensagem chega ao ouvido de Elias. O medo que aconteceu aqui com Elias, eu quero trazer para ti essa noite. O que pode, a primeira coisa que causa em relação ao medo, traz amnésia espiritual para mim e para a tua vida. Aquela mulher podia ser perversa quanto fosse, aquela mulher podia ser má quanto fosse, mas Elias tinha acabado de esquecer todas as maravilhas que Deus tinha feito a partir da vida dele. Elias tinha acabado de esquecer que andava diante da presença de Deus, e agora estava se encontrando numa situação que ele preferiu correr.
ele preferiu fugir daquela situação. E isso acontece na minha e na tua vida. Como que um homem de Deus, usado tremendamente pelo Senhor, agora está fugindo de uma simples mulher, o qual ele tinha matado 850 profetas dessa mesma mulher. E aí eu fiquei questionando o que é que o medo pode causar na vida de um ser humano, e fui pesquisar, e o que eu encontrei é que a palavra diz assim, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente pode se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. Pode causar fuga, depressão e pânico. Justamente essas três coisas que tinham causado na vida de Elias. E a gente vai ver aqui na Bíblia que causou Elias fuga, depressão e pânico. A palavra de Deus diz lá a partir do versículo 3, a primeira coisa, começa com a fuga. Elias começa a se distanciar da presença de Deus. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que Deus continua no seu devido lugar. Nós é que nos distanciamos da sua presença, por conta do medo, por conta de nossa fraqueza, por conta da nossa timidez, e procuramos fugir em vez de ir ao encontro disso tudo. Aquele Deus continua no mesmo lugar. E lá em Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de amor e de moderação. O medo não vem do Senhor, o medo vem de Jezabel. Jezabel aqui está representando o inimigo da minha e da tua vida. Então, meu irmão, se tu estiveres com medo de alguma situação na tua vida, estás com medo porque as portas não estão se abrindo, estás com medo porque tu recebeste uma notícia, um diagnóstico do homem, o qual estás com uma enfermidade mortal, tira isso em nome de Jesus, porque isso não vem do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra diz: não temas, tem 366 vezes na Bíblia. Mais de uma vez, dá uma média de mais de uma vez por dia, para que eu e você não possamos ter medo, porque o Senhor por várias vezes diz: não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus, não temas que eu te seguro pela destra da tua mão direita. Louvado seja o Senhor de todo o tempo. A segunda coisa que nós podemos observar nesses 3 versículos é que Elias agora se coloca como responsável da sua própria vida. Ele diz: eu vou fugir para que eu não morra, como se ele fosse soberano da sua própria vida. E se nós nos lembrarmos quando aconteceu lá no capítulo 17, quando Deus disse: Elias, esconda-te, vai lá para a cidade do ribeiro, que lá eu vou te sustentar com os corvos. No momento certo, Deus vai te dizer para tu sair da tua posição. No momento exato, Ele vai falar ao teu coração. Tu não tem nada que está se precipitando, porque lá em Provérbio a palavra de Deus diz que um tolo é mais sábio do que um homem precipitado. O único dever que tu tens que fazer é continuar na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No finalzinho do versículo 3, a palavra continua dizendo que Elias se afasta do moço. Nós, quando estamos com medo, começamos a fugir da presença de Deus. E esse moço aqui, Elias, começa a se isolar. E eu vou conjecturar esse moço aqui como a nossa igreja, como a igreja no qual eu e você frequentamos. Porque quando nós deixamos que o medo tome conta do nosso ser, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar da igreja. Porque a igreja é o local onde Deus coloca um moço aqui para trazer uma palavra para mim e para a tua vida. Mas a tristeza está tomando conta daquele homem e ele começa a querer viver na solidão. Assim acontece comigo e com você. Começa a querer sair do estágio de fuga para querer entrar no estágio de depressão. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no final, no início do versículo 4, vocês podem observar que a palavra diz que Ele mesmo procurou o caminho do deserto. Eu quero que vocês entendam nessa noite, porque as pessoas costumam dizer que o que é bom é de Deus, e lógico, e isso é verdade, e o que é ruim é do diabo, também é verdade, mas tem coisas que por conta de nossas escolhas, por conta de nossas decisões, nós também vamos enfrentar o deserto. E a palavra aqui é bem clara, que diz que Ele mesmo, porém, foi ao deserto o caminho de um dia. Não, quando tu fores ao deserto, meu irmão, por conta de tuas decisões, presta atenção que tu vai pagar esse preço.
porque nós pagamos preço por cada decisão que nós tomamos na tua vida. Tem o tal do livre-arbítrio. Caim e Abel, dois irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, um escolheu servir a Deus e outro não. Questão de escolha tua para aqui na casa do Senhor, questão de escolha de alguém hoje não poder vir. Lógico que tem alguém que não pôde realmente, mas é questão de escolha e nós vamos pagar por todas as escolhas que nós fizemos na nossa vida, amém? Amém. Então procura fazer tuas escolhas baseadas na presença do Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o guia da tua vida, para que a Bíblia seja o instrumento que dirige a minha e a tua vida. Lá no versículo 6, lá no versículo 5, a palavra diz assim, ó: e deitando-se dormiu debaixo do zimbro, e súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come, levanta-te e come. O que eu quero trazer para ti essa noite, que nós não podemos dormir na presença do Senhor Jesus Cristo, porque a sua palavra diz que nós temos que crescer de degrau em degrau, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. E quando nós dormimos na presença do Senhor Jesus Cristo, quer dizer que nós estagnamos nesse degrau, e nós paramos. E eu vou mostrar a vocês também biblicamente, que quando nós paramos, saímos da presença do Senhor Jesus Cristo, nós, quando quisermos voltarmos, nós não vamos começar de onde paramos, e sim vai começar tudo de novo, e a caminhada fica bem mais difícil. Portanto, fica firme na presença de Deus na tua vida. Louvado seja o teu santo nome. E aqui está claro que era agora da fuga, ele já estava passando por um momento depressivo, que a forma que Deus estava tentando levantar é a forma a qual eu e você levantamos o nosso irmão. Deus mandou um anjo, porque Deus não esquece de você, mesmo que nós fujamos da sua presença, mesmo que nós não queremos nada com Deus, mas Ele não esquece da tua vida, porque Ele é maravilhoso, não existe amor igual. E aqui Deus manda um anjo e diz assim: ó Elias, levanta-te e come. E a palavra diz que Elias levantou e comeu, mas aquela comida não foi suficiente para ele prosseguir. E depois o anjo mais uma vez diz: ó Elias, levanta-te e come. E a palavra diz que Elias levantou-se, comeu e prosseguiu. Só que o anjo diz: Elias, come, porque a caminhada é longa. Presta bem atenção que o anjo não está dizendo para onde deveria ser a caminhada, ele só está dizendo que a caminhada é longa. Mas se vocês prestarem atenção no versículo 3, a palavra diz que Elias já tinha andado caminho de um dia durante o deserto. Provavelmente o anjo estava falando em relação a essa volta de um dia. Só que Elias se alimentou carnal, mas espiritualmente ele estava vazio, ele estava seco. E quando nós não estamos na presença de Deus, nós não paramos para escutar a voz do Senhor e continuamos a andar no deserto. É o que aconteceu com Elias, andou mais 40 dias durante do deserto, porque não estava escutando a voz do Senhor Jesus. Vocês estão prestando atenção, vocês estão compreendendo como é que acontece na minha e na tua vida? Um homem que tinha feito maravilha através de sua vida, dedicado à presença do Senhor, agora se encontra nesse estado cada vez mais declinando espiritualmente. Para que isso não aconteça com a minha e com a tua vida, não nos alimentamos. Por isso que a palavra de Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não procura te alimentar só carnalmente, mas procura te alimentar espiritualmente, para que quando Deus falar para mim e para a tua vida, você possa estar escutando e sendo guiado para a direção que Ele queira te levar. E a palavra diz que agora Elias andou por mais 40 dias e chegou aqui nesse versículo que eu tinha lido no início da pregação. Ali entrou Elias, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Presta atenção que Elias o Senhor está perguntando para a tua vida. Vamos tirar o nome do nome de Elias e cada um coloca o seu nome nesse momento, e Deus está te perguntando no teu coração: o que fazes aqui, meu querido? O que fazes aqui, minha irmã? Esse não é o lugar que eu te quero. Eu te quero fora da caverna, porque a caverna é um lugar escuro, e nesse lugar escuro ele tampa a tua visão carnal, ele tampa a tua visão
espiritual, tu fica com as pernas mobilizadas, não tem para onde andar, e se tu quiseres andar, vai quebrar a cara, porque está tudo escuro. É por isso que ele diz na sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Procura estar fora da caverna, porque fora da caverna vai ter a luz. Lá no Salmo diz que a palavra do Senhor é luz para os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí respondeu Elias, presta atenção no versículo 10, que Elias diz assim, ó: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Elias, mais uma vez, declinando ladeira abaixo espiritualmente, está começando a olhar para a vida dos homens de Israel, o que eles fizeram, o que eles tinham deixado de fazer. E aí, quando eu e você olhamos para a vida do homem, pode prestar atenção, a tendência é só declinar, a tendência é só ir para baixo, porque Jesus é o alvo. Nós temos que olhar para cima. Estevão, quando estava sendo apedrejado, mesmo recebendo um monte de pedra, ele conseguiu ver o Senhor Jesus sentado à direita de Deus. É esse olhar que nós devemos ter, o olhar espiritual, que é olhar para o alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Elias dá seguimento, e lá no versículo 9, quando ele está na caverna, ele já está com estado de pânico. Porque quando nós estamos no pânico consequente do medo, nós não queremos mais sair da caverna. Louvado seja o lugar do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, a palavra de Deus diz: disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Preste atenção que o Senhor está dizendo: põe-te nesse monte perante a face do Senhor, porque Elias não estava mais diante da face do Senhor. Pois ele vai passar, então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. O que Deus está dizendo para a tua vida é que geralmente nós criamos expectativa de como Ele vai passar. Se Ele vai passar no vento, se Ele vai passar no terremoto e Ele vai passar no fogo. A palavra é bem clara, Deus não passou em nenhuma dessas situações, porque Ele é soberano, Ele faz quando Ele quer, Ele faz com quem Ele quer, Ele faz na hora que quer. Porque quando a Bíblia diz que o nome dEle é santo, a Bíblia está especificando a sua santidade. Quando a Bíblia diz que Ele é santo, santo, a Bíblia está dando um ênfase ao seu nome. Quando a Bíblia diz que Ele é santo, 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 louvado seja o Senhor Jesus, a Bíblia está o colocando no lugar mais alto de devido, está colocando lá no lugar de soberania, está o colocando no lugar de controle da minha e da tua vida, num lugar alto no qual o Senhor pode se encontrar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrarmos no versículo 15, a palavra continua dizendo assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge fulano para rei de Sidom, unge ciclano para reis de Israel, unge Eliseu, o profeta, em teu devido lugar. E eu quero trazer uma volta quando eu disse a vocês que quando a palavra de Deus diz que temos que crescer de degrau em degrau até chegarmos à estrutura de um varão perfeito, é o que Deus está fazendo agora com esse homem. Vai e volta pelo caminho de onde tu vier, para ele começar de onde parou, porque ele não pode continuar de onde ele tinha parado, ele tem que iniciar. Deus é maravilhoso, bendito e louvado. E quando ele volta esse caminho, Deus está dizendo: as pessoas que te apedrejaram agora vão te aplaudir, as pessoas que te humilharam agora vão te exaltar, as pessoas que viram tu caída agora vão te ver de pé, porque Deus transforma, Deus restaura, e a palavra dele tem poder para renovar a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus diz que Elias voltou para a presença do Senhor Jesus Cristo e tudo foi conforme a palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento que vocês baixassem sua cabeça, fechassem os olhos, e aí nós vamos ler um salmo, mas que eu gostaria que vocês lessem com a mente, tá certo? Eu vou ler aqui no microfone, mas vocês vão ler com a mente.
e que o Espírito Santo de Deus possa vivificar no teu coração essas palavras nesse momento. Baixa a tua cabeça, leia essa mensagem com a mente em nome do Senhor Jesus. Salmo 91, a palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus o qual eu tentei trazer para mim e para a tua vida esta noite. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Grande é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Certamente sairemos abençoados com os louvores e com a palavra de Deus. Deus que nos ama e que é sustentador da nossa vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Em seguida, a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, amado e querido, porque, como foi cantado aqui, a quem temos nós nos céus, além de Ti, e quem há na terra, Senhor, que seja semelhante a Ti. Obrigado, porque nossas vidas dependem de Ti, Senhor. Depende da Tua misericórdia, depende do Teu amor, depende do Teu amparo, Jesus amado e querido. Agradecemos, porque a Tua palavra, ela nos diz que Tu és o grande e supremo pastor das Tuas ovelhas, de forma que Tu, Senhor, conhece cada ovelha que está aqui pelo nome. Tu sabes de todas as coisas que passas na nossa vida. Por isso nós queremos Te louvar, Senhor, porque Tu és o bom pastor. E o bom pastor cuida da sua ovelha. Cuida de nós, Senhor, porque só Tu tens pastos verdejantes para nos dar e águas tranquilas que saciam a nossa sede. E quando estamos ali no momento difícil, Tua palavra diz que Tu refrigera a nossa alma, que Tu vem com o Teu sossego, Tu vens, Senhor, com a Tua certeza no nosso coração de que Tu és o Deus soberano, Jesus, e não queres que corramos, mas que estejamos de pé para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Obrigado por esta noite, pelos louvores, pela Tua palavra, por tudo, Senhor, por tudo que foi feito aqui, porque há um único propósito, Deus único
e maravilhoso aqui nesta terra. Um Deus que vale a pena ser adorado e servido em espírito e em verdade. Obrigado por esta noite. Abençoa teus amados, nós, tua igreja, a qual é a tua noiva, e tu és o noivo que levarás a tua noiva para junto de ti, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A bênção apostólica. O Senhor te abençoe, Ele te guarde. Resplandeça o Senhor seu rosto, sua graça e misericórdia sobre nós. E que Ele, em tudo, nunca, por aquilo que Ele é, pela promessa que Ele tem feito, nunca tire a sua mão de sobre nossas vidas. Que Ele nos leve em paz para as nossas casas, que Ele nos dê uma noite de bênçãos para a glória do seu nome. Assim o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Jesus te abençoe.